para hoje. Vocês já podem, né, colocar o chat, a presença, já começou a gravar. E a gente tem a correção da atividade de ontem, né? No caso, sobre a primeira condicional. E depois a gente vai ter a explicação sobre a segunda condicional, porque a gente já vai tentar começar hoje a condicional número 2. Então vamos lá, você sabe como funciona, eu vou apresentar uma tela para vocês. Pronto, vamos lá, né? Já está aqui começando essa atividade. Eu quero também um pouquinho da participação de vocês, né? Pelo menos essas iniciais a gente já começou a corrigindo. No caso 1, o que é que a gente tem que fazer aqui, né? Você deveria simplesmente, baseado na estrutura da frase, das condicionais, você deveria preencher com o tempo verbal correto. Né? Como a gente estava falando de primeira condicional, então a gente só tem 2 tempos que a gente utiliza. Ou a gente utiliza o presente simples ou o futuro simples. Né? Eu revisei na aula passada. Se, quando o verbo está na oração condicional, a gente usa o presente simples. Agora, quando o verbo está inserido dentro da oração principal, a gente usa o futuro simples, tá? Então, primeiro eu já fiz a aula passada. E vamos lá, vamos para a letra B. Na letra B também. E a letra C, a partir da letra C, vamos fazer a correção. Para começar, quem foi fazendo, quiser deixando aí no chat, que eu vou pegando a resposta de vocês, tá? Lembrando, eu estou contando também participação na presença. Eu estou pegando o número de vocês, mas eu não estou dando presença para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Na letra C, como foi que vocês responderam? Você não precisa copiar a frase inteira, tudo bem? Você coloca só o que você preencheu nesse espacinho, só no verbo. Então, lá, Ítalo, not see e will see, ótimo. Tá, não vamos nem colocar isso aí do jeito que o Ítalo colocou, tá certo. De fato, a primeira oração, ela é condicional, portanto, tá no presente, na negativa, e tu lembra, só cometeu só um errinho, tá? Tu esqueceu do auxiliar. Porque quando a gente está falando de presente simples, a gente tem que lembrar que o not, ele vem acompanhado do verbo auxiliar, que no caso é o do. Né? Então a gente fala do not see ou don't. Né? Só esse detalhe. Isso, pronto. Agora tá certo. Don't see. Lembra, o verbo auxiliar, ele tá ali para acompanhar o not. Né? É só você pensar que o not não pode ficar sozinho. Né? Ele tem que estar acompanhado. E como a gente viu, o auxiliar do presente é o do. Pronto, mas é isso aí. É a D, tá? E na letra D, vamos lá, vamos corrigir. Na letra D, o que foi que vocês colocaram? Letra D. Come and will be. Certíssimo, né? Porque a gente tem a primeira oração, a gente sabe que é a condicional, então fica no presente normal. A segunda é a oração principal, né? Portanto, ela fica no futuro. É isso aí, Lívia. Certíssimo, tá? Sara, boa. Letra E, vamos lá, vamos partir para a letra E. Como é que ficou a letra E de vocês? If you... Então, a letra E. Também segue a mesma ideia, né? Então, no caso, vou até adiantar aqui para vocês, né? Stay. Isso, Júlia. Maria, boa, tá? Maria Lúcia, é isso aí. Então, você pode corrigir, tá? Essa era mais simples, no caso das orações. Elas já estavam na ordem, na mesma ordem, né? A gente tinha sempre nesse caso, nessa questão, todas as orações, as primeiras orações eram as orações condicionais e a segunda eram as orações principais. Então, era basicamente, você só precisava preencher com presente e com futuro. Então, essa aí tava simples, tá? Pronto, aqui foi a segunda, tá? A segunda diz o seguinte, eu peguei essa questão, que é uma questão adaptada de vestibular, que no caso eu achei interessante pegar a questão adaptada, para vocês já verem mais ou menos o nível, né, que é das questões, sei lá, do Enem, no vestibular da vida, que você vai encontrar questões com esse nível. Portanto, eu peguei algumas questões adaptadas de vestibulares. Então, a gente tem a primeira que diz o seguinte, né, escolha corretamente, né, a proporção para completar os espaços. Então, aqui a gente tem os verbos, e você deve escolher qual opção completa
essa oração condicional. No caso, a gente está falando de primeira condicional. Então, qual das opções vocês marcaram? O D. O D, todo mundo D. Então, é isso aí. Né? A letra D é a correta. Porque, né, muita gente talvez tenha marcado, tenha se confundido, mas é só você lembrar que, como está em terceira pessoa a gente sabe que sempre você precisa acrescentar o S, tá? Então, pronto, o futuro, na oração principal vai para o futuro, também super simples, está na mesma lógica da questão anterior. Então, learns é o primeiro espaço, will become o segundo, né? Então, vamos lá. A gente tem 3 que tinha uma oração. Essa aqui vai ser um pouquinho difícil. Eu coloquei aqui uma oração que, na verdade, ela não é uma oração de primeira condicional, mas foi de proposta, tá? Ela já é uma oração que vai puxar um pouquinho da segunda condicional. Mas dizia o seguinte, né? Se você escrevesse sobre o sistema do Banco Internacional para banqueiros, sua linguagem e informação seria mais técnica. Aí a pergunta é o seguinte: o autor tinha intenção, né, pretendia transmitir a ideia de... E aí, o que vocês colocaram? A ideia de quê? Condition, né? No caso, aqui é uma ideia de condição, embora não seja a primeira a condicional, já é uma condicional de segundo grau, mas a gente vai já chegar lá. Mas por que a gente tem como responder isso, mesmo sem ter estudado a segunda condicional? Pela presença do if, né? O if, pessoal, ele sempre vai dar essa ideia de condição, né? Se tal coisa acontecer, a própria estrutura, a própria presença do if, ela já indica que a oração é condicional, tá? Então, não tinha muito para onde correr, né? O if é a conjunção que vai dar essa ideia. Então, essa é a letra C, a correta. Algumas pessoas marcaram D, eu tava lendo as respostas, mas não, tá? Vai pelo if. Então, essa aí, letra C. E no caso a gente tinha a última, que na última você precisava, na verdade, circular, né? Você precisava marcar, ou sublinhar, ou circular a forma correta que está dentro do parênteses. Então, aqui a gente tem uma frase, e dentro do parênteses você tem 2 opções para que você complete o espaço. Então, você precisava apenas escolher ou sublinhar, pintar a forma correta. Primeiro, a gente tem o seguinte: if they go to the cinema, I will... E aí, vocês colocaram go ou gone? Vou deixando no chat. João Lucas colocou gone. O que mais? Colocou diferente? Gone, todo mundo colocando gone. Então, né? Vamos corrigir. Não, tá, pessoal? A resposta é go. Por que é go? É só você lembrar que aqui nós estamos falando de futuro simples, né? Como eu expliquei na aula passada, estava no slide da aula passada, para formar o futuro simples, a gente usa o will mais o verbo normal. No caso aqui, a gente tem o verbo go, que é o verbo ir. Então, ele não sofre modificação. O futuro é simplesmente o will, depois o verbo do jeito que ele é. Esse gone, na verdade, é o particípio do go. Então, não faz muito sentido. O correto é will mais o verbo como ele é. Então, no caso, a resposta certa era go, tá? Vamos lá. Todo mundo colocou gone. Foi tu, João, que influenciou todo mundo. Mas deixa eu marcar aqui, tá? É go, tá, pessoal? Inclusive, eu até tinha falado o seguinte, que quando a gente usa verbo auxiliar, a gente não conjuga verbo. Né? Eu lembro que eu falei isso no passado. Então, quando a gente usa verbo auxiliar, a gente não conjuga o verbo, né? O will, como a gente viu, ele é o verbo auxiliar do futuro. Então, automaticamente o verbo, ele vai ficar normal. Você não conjuga verbo em tempo nenhum, de forma nenhuma, quando ele está acompanhado de um auxiliar. No caso, isso é uma coisa mais geral. Mas vamos lá, vamos corrigindo aí, tá? A letra B diz o seguinte: she looks or will look completely different if she cuts her hair. E aí, qual vocês colocaram? Looks ou will look? João colocou will look. Ítalo também. Joana will look. Tá supondo. Seguinte, mas tá certo, a resposta é will look, tá? Vamos lá por que eu sei que é will look. Relembrando, o conceito principal da primeira condicional. Nas orações condicionais, a gente tem sempre 2 tempos verbais inclusos. Um é o presente simples e outro é o futuro simples.
com qual sei, né? Como é que eu sei? Qual dos tempos eu uso em cada uma das orações? Só você lembrar, a oração que tem o if, né, que é a oração condicional, sempre tem que estar no presente. Se você olhar aqui, a oração que tem o with é só a segunda. No caso é essa. Então, se a oração condicional é só essa última, só ela que tem a obrigação de estar no presente. Então, se ela é com a oração condicional, a outra oração, que é a oração anterior, ela é a oração principal. E pelo que a gente viu, né, a regra da oração principal é que ela deve estar no futuro. Né? É característica da primeira condicional. Portanto, de fato, né, é will look, que indica o futuro. Então, vamos lá. Letra C. Então, assim, you won't pass the course if you don't or won't study. E aí, o que é que vocês foram colocando? Don't. Isso. O que mais? Maria Lúcia, don't. Lívia, don't. João Lucas, don't. Beleza, vamos corrigir, né? Laura também. Por que eu sei que é don't? De fato, tá certíssimo, tá? É don't mesmo. Por que eu sei que é don't, né? Don't é a forma negativa no presente. É só você olhar para outra oração que a gente tem o want. O want indica futuro. Então, automaticamente, a outra indica, ela tem que estar no presente, né? Uma no presente e outra no futuro. Vai lá, João. Conta aí para mim. Pode usar o chat, tá? Se tu quiser. Ou o microfone. Na marcação mais clara? Sim. Eu tinha colocado, na verdade, o meu destaque, que eu deixei claro, era só para indicar diferenciar o tempo, tá? Então eu coloquei para isso. Mas, pô, muito esperto, tá? Que de fato faz sentido. Tá bom, eu não deveria ter feito isso aí. Eu coloquei isso aí só para mesa, só para distinguir os tempos verbais que estavam diferentes. Mas tá bom, se você aproveitou isso para colocar, esperteza sua, né? Mas não tem problema. O que importa é que você entenda, seja entendendo por que a resposta é essa. Pronto, João Lucas, stonks mesmo, tá? Então vamos lá, letra D. Caso a gente tem, né? Por mais que você esteja se baseado por isso, mas pelo menos vamos explicar, né? Também não tem problema. A gente tem aqui a segunda, que a gente tinha entre duas opções, né? Has e will have. Pelo que a gente viu, nós temos duas orações. A primeira oração, que tem o if, é a condicional, portanto, ela está no presente. Consequentemente, a segunda precisa do will have. Então, no caso, você marca will have porque ela indica futuro. Já que a primeira está no presente, a segunda, claro, está no futuro. Do mesmo jeito é a letra E. A gente tem uma oração condicional, que é a primeira, né, que tem o if, que ela já está no presente, então automaticamente eu sei que a outra vai estar no futuro, né? Will arrive. Pronto. Foi fácil, né? Melhorou bastante isso aí, né? Então vamos lá. Pessoal, antes da gente passar para a segunda condicional, né? Vocês têm alguma dúvida sobre a primeira? Alguma coisa que vocês queiram saber? Qualquer dúvida relacionada, porque a gente vai passar para outro tipo de condicional. Nenhuma, né? Pronto, vamos lá. A segunda diz o seguinte, desculpa, tá, pessoal? Segunda condicional. A gente tem o mesmo conceito, né? É uma oração que expressa condição. Só que dessa vez a gente vai trabalhar com tempos verbais diferentes. A característica da segunda condicional é que a oração principal ela vai conter um tempo que a gente chama de futuro do pretérito. Aí você vai dizer, meu Deus, eu não sei mais o que é futuro do pretérito há anos. Eu nem lembro mais o que é isso. Mas já vou explicar, tá? Relembrar para vocês. E a oração condicional, ela sempre tem que estar no passado simples. Então, aqui, de novo, a gente está meio que ressuscitando conteúdos de tempos verbais que vocês viram vários anos, nos anos anteriores de vocês. Primeira condicional, a gente basicamente só usou presente e futuro. Condicional número 2, nós vamos usar o futuro do pretérito e o passado simples. Mas vamos lá, eu coloquei aqui um exemplo, e depois eu vou explicar melhor para vocês o que se trata, né? Vou revisar, na verdade, o que é cada um desses tempos. Pronto, a estrutura da frase é a seguinte, você tem aqui a oração condicional, que é essa primeira, né, que eu sei que é condicional porque ela tem o if. E na oração condicional, o tempo verbal adequado é o passado simples. No caso, aqui a gente tem o verbo had.
O had, ele é o passado do verbo have, que é o verbo ter. Então, é como se eu estivesse dizendo, se eu tivesse, né, se eu tivesse dinheiro, né, money, se eu tivesse dinheiro, I would travel around the world. E o que é isso, né? Eu viajaria ao redor do mundo. No caso, o passado simples está aqui, e esse would travel, ele indica que está no futuro do pretérito, né? Mas vamos lá, vamos relembrar o que é futuro do pretérito. Basicamente, para simplificar, né? É quando a gente usa um verbo e a gente usa a terminação ia, isso já é futuro do pretérito. Por exemplo, jogar tá no presente, né? Por exemplo, eu jogo, tá no presente. Agora, quando eu falo eu jogaria, já está no futuro do pretérito. Então, é a terminação ia, ela indica que o verbo está no futuro do pretérito. E em inglês, essa indicação ela é feita pelo would. A palavra would, ele é o auxiliar que indica que o verbo está no futuro do pretérito. Por exemplo, eu vou deixar aqui no chat. Eu tenho o verbo play, que é jogar. E se eu escrever would play, fica jogaria. Simplesmente assim, play, jogar, would play, jogaria. Você nem precisa mexer no verbo. O verbo vai ficar do mesmo jeito sempre. Você só precisa acrescentar esse would. Inclusive, o papel dele é parecido com o do will, né? O will, ele não modifica o verbo. Ele não faz com que você conjugue o verbo. O will, ele indicava que o verbo estava no futuro. Aqui o would vai fazer a mesma coisa. Ele vai indicar apenas que o verbo agora está no futuro do pretérito. Tá? Então, é isso aí. Vamos para frente, né? Eu queria só relembrar com vocês algumas coisas básicas sobre o passado simples. Já que a gente vai usar bastante agora o passado simples, eu queria só relembrar alguns conceitos. Para começar, o que é o passado simples? Ele expressa ações encerradas no passado. Então, muito fácil, né? Eu joguei, eu dancei, eu pulei. Ações que foram no passado e se encerraram lá mesmo. Só que, vamos relembrar que para formar o passado em inglês, você tem várias regrinhas, né? Não é tão fácil quanto o futuro e também não é tão fácil quanto o presente. Você tem aquelas regrinhas do ED. Porque, digamos que, em resumo, o ED, a terminação ED nos verbos, indica que ele está no passado. Por exemplo, aqui no primeiro exemplo, né? I played video game yesterday. Né? Quer dizer, eu joguei videogame ontem. No caso, a única modificação que eu fiz foi acrescentar o ED. Então, às vezes, esse ED está indicando que o verbo está no passado. E assim por diante, né? Só que a gente tem que lembrar que existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Né? Quando um verbo ele é regular, a gente sabe que a gente só precisa acrescentar o ED. Quando ele é irregular, aí não tem muito segredo. Você tem que literalmente decorar a forma correta. Né? Mas vamos lá. Coloquei aqui outro exemplo, né? I wanted to be more intelligent, né? Eu queria ser mais inteligente, né? É o passado do verbo querer, que é o do verbo want. Que eu coloquei traveled alone, que quer dizer ela viajou sozinha. Caso a gente tem o verbo travel, e eu só acrescentei o ED. O que eu queria relembrar para vocês é que dependendo da terminação do verbo, ele tem algumas regrinhas, né? A regra geral é muito simples. Sujeito, mais o passado do verbo, mais o complemento. Exceto se ele for um verbo irregular. E os regulares, eles têm algumas regrinhas, tá? Vamos lá. Pronto, os verbos regulares no passado são aqueles que cumprem a regra do ED. Que no caso são aqueles, a maioria dos verbos em inglês, né? A maioria deles, você simplesmente acrescenta o ED que você já transformou no passado, né? Então aqui a gente tem o verbo work, que é o verbo trabalhar, e worked é o verbo, quer dizer, fica trabalhei, é o passado. Clean, limpar, cleaned, limpou. Talk é falar, talked, falou, né? E assim por diante, né? Watch, assistir, watched, assistiu. Isso aí também é simples, estou relembrando, tá? Vocês já estudaram sobre isso aqui. Então vamos lá. Algumas regras que a gente tem que relembrar, é quando o verbo ele termina em Y, né? Que a gente sabe que a regra geral é, pega o verbo e acrescenta o ED no final. Exceto se ele terminar em Y antecedido de uma consoante, né? No caso, esse segundo exemplo aqui. Quando o Y ele é antecedido de uma vogal, você não precisa fazer nada. Você só acrescenta o ED normalmente, né? Play fica played, normal. Mas quando o Y é antecedido de uma consoante, você precisa, nesse caso, retirar o Y e acrescentar o ED. No caso, o verbo study. No caso, a gente tem o final do verbo termina em Y. No entanto, antes do Y nós temos uma consoante. Portanto, pela regra, nós devemos retirar o Y e substituir por I.
e depois é só acrescentar o ED normalmente, tá? Isso aqui era só a regrinha do Y que a gente precisa relembrar. E claro, né, quando a gente está tratando de verbos que são verbos tônicos, né, ou são monossílabos, né, são verbos pequenos que tem a terminação de consoante, vogal, consoante, a gente só precisa dobrar a última letra e acrescentar o ED, né? Essa é a regra quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante. Terceiro, tenho certeza que vocês estão relembrando, tá? Eu tinha colocado aqui uma observação sobre as diferentes pronúncias do ED, só que eu vou deixar isso aqui para depois, tá? Acho que vai ficar muito pesado. Pronto. E aqui, vamos só relembrar, né? Aqui, esses que eu acabei de apresentar é a regra geral que a gente utiliza para os verbos, né, para os verbos regulares. Só que em inglês a gente tem alguns verbos que não cumprem regra nenhuma, são chamados verbos irregulares. Então, para formar o passado de verbos irregulares, cara, você não tem muita regra. Você tem que literalmente memorizar a forma dele no passado. Por exemplo, become é o verbo tornar-se. Become no passado não é becomed com ed no final. Você tem que escrever became. Do mesmo jeito é o verbo drink, é o verbo beber. Para formar o passado, você não pode acrescentar só o ed. Você tem que escrever drunk. Ou seja, eles têm formas próprias, né, para o passado. Eat é o verbo comer, ate, comeu. E assim por diante, né? Get fica got, fall fica fell, have fica had. É que eu deixei outros, eu não vou ler todos, tá? Isso aqui eu coloquei aqui os principais, os mais comuns. Se você quiser pegar os slides depois e anotar os principais, também até aconselho. E pronto, vamos relembrar, né? Forma negativa. Super simples também, segue a mesma lógica do presente simples, né? No presente simples, a gente estava utilizando o verbo auxiliar do para formar negativa. No passado, a gente também tem um verbo auxiliar, só que no caso, o verbo auxiliar do passado é o did. Então, para formar negativa, você pega o did mais o not. Fica, she did not want to eat pizza with us last month. Ou seja, ela não queria comer pizza conosco mês passado, né? Simplesmente o did mais o not, que você também tem a opção, claro, sempre, de contrair e escrever assim, didn't, né? Só lembrando que contrações são mais informais, tá? Geralmente em textos mais formais você não coloca didn't, não soa legal. Também isso aqui eu tenho certeza que vocês lembram. E lembra, né? Se eu uso o verbo auxiliar, eu não conjugo o verbo. Então, o want fica o want mesmo. Nada de colocar ed no verbo. Forma interrogativa também é muito mesma lógica. Você só vai precisar colocar o did, que é o auxiliar do passado, antes do sujeito, né? Did they buy those chairs? Né? Eles compraram aquelas cadeiras? E assim por diante, né? Aqui o did antes do you, o did antes do he, o did antes do she. Pronto, isso aqui você já sabe. Então, até agora, pelo menos em relação ao presente, ao passado simples. Vocês relembraram? Vocês têm alguma dúvida? Deu para relembrar mais ou menos como é que a gente formava o passado simples? E aí? Alguma dúvida? Observação? Pronto, não, né? Vamos lá. E aqui eu também coloquei também a explicação sobre o futuro do pretérito. No caso, eu já expliquei um pouquinho para você, mas é bom também reforçar pelo menos as formas negativas e interrogativas. O would, como eu já havia falado, né? O would a gente usa ele antes do verbo para indicar que está no futuro do pretérito, né? Play é o verbo jogar. Would play fica jogaria. I cry, eu choro. I would cry, eu choraria, né? Inclusive, isso aqui não tem regra, né? Independente do pronome que você use, o would vai estar sempre do mesmo jeito. É o would sempre, para qualquer pronome que você queira usar. Basta você colocá-lo antes do verbo. E as formas negativas, né, do would, né, do futuro do pretérito, nada mais é do que o not depois do would. Então, a gente tem I would not, ou então você pode falar wouldn't. Então, I wouldn't cry for you. Ou seja, eu não choraria por você. E a interrogativa também, como o would se trata de um verbo auxiliar, nas interrogativas é ele que a gente deve colocar antes do sujeito. Would you cry for me? Né? Você choraria por mim? Então, isso aí, né? Então, sobre o futuro do pretérito. Facinho, né? Futuro do pretérito. Alguma dúvida, alguma observação?
um comentário se vocês querem fazer. A gente pode continuar. Pronto, tá só tomando minha água. Pronto. E basicamente isso aí foi só para a gente relembrar que a partir de agora a gente vai trabalhar com a segunda condicional que vai juntar esses dois tempos verbais diferentes. A gente vai trabalhar tanto com o passado simples como com o futuro do pretérito, né? Então a segunda condicional vai seguir aquela lógica. A oração condicional ela vai ser acompanhada do passado simples. Então aqui eu coloquei um exemplo que a gente divide, né? A gente pega o período e a gente sempre divide ele em dois. Está aqui a primeira oração e está aqui a segunda. E depois você classifica. Essa é a oração que tem o if. Portanto, eu vou chamar ela de oração condicional. Vou botar um O e um C aqui. Oração condicional. E a segunda oração, automaticamente, eu vou chamar de oração principal. Oração principal. Então, pronto. A oração condicional, você vai ter o passado simples. E na oração principal, você vai ter o futuro do pretérito, né? Portanto, a frase é o seguinte: If I lived in Italy, I would be happy. Ou seja, se eu morasse na Itália, ou seja, se eu vivesse na Itália, eu seria feliz. Segundo exemplo. If I had $1 million, I would buy a new house. Né? Se eu tivesse, né, o que eu passado, né, se eu tivesse $1 milhão, eu compraria uma nova casa. Segundo que a gente tem, né? If I didn't have to work, I would go to the beach today. Né? Então aqui é um exemplo que a gente pode usar as negativas também misturando, né? Que diz o seguinte: se eu não tivesse que trabalhar, eu iria para a praia hoje. Né? Se eu não tivesse que trabalhar, eu iria para a praia hoje. O último exemplo que eu coloquei é o seguinte: I would buy a new house, caso tenha uma vírgula aqui, if I had $1 million. No caso aqui eu repeti na verdade a oração, mas aqui só para trocar, eu investi, né? Eu peguei aqui as duas orações e eu coloquei em primeiro lugar a oração principal, né? Que é bom para a gente lembrar, né, que quando a gente está falando de condicionais, a gente não tem uma ordem determinada, né? As condicionais, a oração condicional, ela tanto pode estar lá no final, como ela também pode estar no começo, né? Não, na verdade, não tem importância. Pronto, é isso aí. Se eu comprasse uma nova casa, quer dizer, eu compraria uma nova casa, desculpa, eu compraria uma nova casa se eu tivesse $1 milhão. E até agora, tudo certo? Sobre segunda condicional, alguém tem alguma dúvida sobre isso até agora? Não? Nenhum? Então, não vou passar adiante. Vamos lá. Como sempre, é bom a gente praticar, né? Eu sempre tento a gente, pelo menos, começar a fazer aqui alguns exercícios para, obviamente, coletar a participação de vocês para que eu possa ir corrigindo com vocês. Então, que a gente tem, pelo menos, essa primeira questão, eu queria que a gente pudesse fazer aqui pelo chat mesmo, né? Essa primeira questão, que diz o seguinte: segue a mesma lógica da atividade da aula passada, só que dessa vez a gente vai usar a segunda condicional. Desculpem, só esse O aqui foi de digitação, tá? Mas vocês sabem que é conditional, tá? Então diz o seguinte, né? Ponha os verbos na frase correta, né? Na forma correta dele, de acordo com a segunda conjugação, da segunda condicional. Então aqui nós temos if I, tracinho, o verbo be, you, de novo, a gente encerra aqui a primeira oração e a gente vai para a segunda oração. I, tracinho, get a new classmate for the work. Traduzindo, se eu, tracinho, você, eu, tracinho, um novo colega para o trabalho. E aí, como é que a gente estrutura essa frase conforme a segunda condicional? Lembra, usando os verbos são dentro de parênteses. Vamos lá, vamos colocando no chat. Ô, Ítalo, calma, Ítalo. A gente está na segunda condicional. Lembra disso. A primeira condicional é a que nós usamos o presente simples mais o futuro. Aqui a gente está na segunda condicional. A segunda condicional, como eu acabei de explicar, a gente usa dois tempos verbais diferentes. A gente usa o passado simples
a gente usa o futuro do pretérito, que é o would, tá? Só primeiro eu vou responder para vocês, não tem problema não. Primeiro fica assim. Primeiro, o primeiro passo que eu sempre dou para vocês é primeiro encontrar qual é a oração principal e qual é a oração condicional. No caso, a primeira é a oração condicional e a segunda é a oração principal. Aí você vai lá na regrinha, vou até voltar aqui. Vai lá na regrinha da segunda condicional e diz o seguinte: a oração principal, você vai colocar o would mais o verbo. Na oração condicional, é o passado simples. Então, vamos lá, é só fixar na cabeça. Na segunda condicional, a oração condicional fica no passado simples. E a oração principal fica no futuro do pretérito, né, que é com o would antes do verbo. Então, vamos lá, vamos responder. Pronto. A primeira eu sei que é a condicional, portanto, a condicional fica no passado. Qual é o passado do verbo to be? Was, né? Então, é if I was. Só você lembrar, né, que was é o passado do verbo to be para o pronome I. If I was, tracinho. A outra fase a gente sabe que ela vai ter que ficar no futuro do pretérito. Então, I would get a new classmate for the work. Pronto. E aí, Ítalo, tudo bem? Entendeu? Como é que vai funcionar? A gente está trabalhando com outra condicional, tá? Pronto, ótimo. Alguém mais tem alguma dúvida? Então a gente vai tentar fazer a segunda. Não, né? Pois vamos lá. E a segunda, pessoal, a gente tem de novo oração condicional e oração. E a gente tem a oração principal, desculpa. Como ficaria esses dois espacinhos? If she was single, she would travel more. Exatamente, título. Se ela fosse, ou se ela estivesse, né, solteira, ela viajaria mais. É isso aí, perfeito. Isso aí, Sara. Certíssimo. Se ela fosse solteira, ela viajaria mais. Muito certo. Vamos lá. A número 3. Ficaria como? Depois de eu voltar, eu vou fazer um comentário sobre a 1 que eu deixei passar. Daqui a pouco eu volto para 1. Acho que é importante, tá? Vamos lá. A 3. Como é que fica? Pronto, a Sara colocou was, would be. A segunda, Sara, você acertou. Né? De fato, a segunda vai ficar would be mesmo. Mas é só você lembrar, quando a gente está falando do verbo to be no passado, esse was é só para o I. I was, e do caso, e para a terceira pessoa também, né? I was, he was, she was, it was. Mas quando a gente está falando do pronome you, we, they, o verbo to be fica assim já. Were. Então, a conjugação correta é they were. Pronto. Assim, a gente tem I was, you were, he was, she was, it was. A gente tem o próximo, we were. Pronto, já eu coloco, tá? We were e they were. Pronto, essa aí é a conjugação do verbo to be no passado, tá? Aí você só coloca o not depois. Né? Já que se trata do verbo to be, vai ficar they were not. Aqui a única coisa que pode ser complicado é você lembrar da conjugação do verbo to be no passado. No caso, eu deixei até aí no chat, né? I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Tá? Essa é a conjugação correta. Então fica assim, deixa eu responder a 3 para vocês. Primeiro espacinho fica were not. Were not being. E a segunda fica would be. Pronto. Caso a Sarah chegou bem perto, né? A única coisa que ela trocou foi só a conjugação do verbo to be. Pronto, mas fica assim, pessoal, complicou a questão da conjugação do verbo to be. Alguém tem uma dúvida? Vocês relembraram, né, que o verbo to be ele tem conjugações diferentes? Só tô entendendo, faz um tempo, né, que vocês não veem isso. Já, não, né, acho que não. Vamos lá, vamos para a quarta. E na quarta, como é que a gente vai formar isso aqui? Como é que fica?
Então, só temos que fazer essa, né? No caso, porque já vai acabar o horário da aula. Deixa eu ver. Na terceira pessoa é was, tá, Ítalo? Na terceira pessoa é was, tá? Que é she was, he was. Então, deixa aqui. É was. Então, vamos lá. Ninguém fez essa até agora? Tá, vou responder, tá? Vamos por partes. Primeiro passo é sempre você analisar qual é a oração condicional e qual é a oração principal. Aqui tem o if, eu sei, que é a condicional. E a outra, consequentemente, é a principal. Na oração condicional, a gente usa o passado simples. Ó, atenção ao verbo entre parênteses. Ó, se você prestar atenção, o verbo que está sendo pedido entre parênteses é o verbo have. Tá? Então, ele está pedindo o passado do have. Que a gente não é o verbo to be, tá bem? Tudo bem, Sara? Ítalo. É o passado simples do have, que no caso fica had. E do outro lado é o would, que é o caso do futuro do pretérito, né? É o would mais o verbo normal. Ficaria assim, os dois espaços. If I had enough money, I would buy my own company. Só quero chamar a atenção para você ficar atento qual é o verbo que está sendo pedido. O verbo está sendo pedido entre parênteses, tá? Então você não vai usar o verbo to be para tudo. Aqui a gente usou o verbo to be porque o verbo que está entre parênteses, que está sendo pedido para ser completado, é o verbo to be. Tá? Mas nesse caso eu estava pedindo o verbo have, né, que é o passado. O passado, tá? Mas é isso aí. Tudo certo, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver a hora. Caso, como sempre, a atividade, a gente está usando muitas essas atividades de gramática. Atividade para hoje vai ser também as atividades do slide. Então aqui a gente tem mais 2, 3 e 4. Funciona do mesmo jeito, tá? Você vai ter uma semana para fazê-las. Caso para caso vai ficar a questão 2 do slide, questão 3 e questão 4. As 3 questões estão relacionadas à segunda condicional. No caso, claro que vou postar o slide para vocês verem. Bom que vocês revisam, né, a estrutura e tal. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Pronto. É isso aí. Alguém tem uma dúvida? Já deu a hora, mas se quiser fazer uma pergunta, 1 minuto para acabar. Tudo certo? Tudo bem. Pois é isso aí, pessoal. Obrigado, tá? Até a próxima atividade. Vou deixar assim que terminar aqui e até mais.